realidade, eu sou uma migrante digital e trabalho com formação de professores também com os migrantes, mas estamos pegando cada vez mais os nativos, né? E vamos chegar, esses nativos chegarão em bem pouco tempo, já estão chegando na universidade. E eu trabalho com formação de professores na universidade. Então, o olhar para esse simpósio, eu trouxe mais o olhar do mapa pedagógico. Então, eu desenvolvi um mapa usando um objeto na nuvem, que é o Prezi, tem vários objetos, e trouxe esse mapa assim. Então, esse olhar que eu tenho, estudo redes sociais e aprendizagem no doutorado, e acho que é um aprendizado muito significativo quando você se transforma em autor, quando você tem que desenvolver o seu objeto, né? Utilizando a interface disponível naquele momento, de preferência que seja open, né? Que seja aberta, que o código-fonte possa depois reverberar para os outros poderem compartilhar com a gente e melhorarem. Então, eu desenvolvi esse mapa pedagógico, e vocês vão perceber que esse mapa ele é o meu joguinho de hoje, né? E a intenção é que cada um promova esse ambiente. As mesas de ontem e mesmo de hoje de manhã, e a minha colega acabou de colocar aqui, fundamentalmente precisam ser personalizadas e individualizadas, para que esse atendimento pedagógico aconteça de maneira a gente poder nos encontrar nessa ilha, né? Então, a primeira percepção que eu trago, né, nesse olhar pedagógico, desse mapa, é a compreensão desse ambiente. Quem que é esse meu... quem são as pessoas que compõem esse ambiente e como esse ambiente acontece. E, para isso, eu tenho que medir, arriscar, contar, né, o meu plano de trabalho para todos os envolvidos e simular. Tem uma fala, foi até de Glaucia hoje pela manhã, é saber quem que é esse outro. Então, conhecer efetivamente esse perfil, para mim, nesse momento, é fundamental, né? Saber quem que é esse outro. Reagir contra o tempo. Então, quando eu desenvolvo esse ambiente, né, que nasce no presencial ou no virtual, não interessa, acho que essa questão está bem híbrida, eu desenvolvo, né, esse ambiente personalizado, eu trabalho com a noção de espaço, eu tenho essa bússola que são N elementos e ferramentas disponíveis nesse momento, tanto nas tecnologias tradicionais da escola, quanto das novas tecnologias. Trabalho contra esse tempo e a favor dele, no sentido de tentar, na reação contra o tempo, pensar nessa aprendizagem. E volto, então, para o perfil, né? Compreender o perfil de quem frequenta essa ilha, que eu estou chamando de sala de aula, promover portfólios e troca de experiências de todos os elementos desses membros dessa ilha e apresentar desafios para que eles percorram a ilha e descubram seus próprios mares ou seus próprios caminhos, né? Daí, é fundamental a interação e essa ação mediada, tanto pelo mediador, que pode ser o professor, o tutor, ou um par, né, um outro colega que vai jogar comigo, que vai trabalhar na intenção de se aprimorar e, ao mesmo tempo, se apropriar desses objetos fundamentais aí para a aprendizagem de cada um. Bem, então, a fase 1 foi essa. A gente pensou, então, na fase de entender esse ambiente, né? A fase 2 desse mapa pedagógico, deixa eu ir para ela. Deixa eu voltar aqui, só um minutinho só para acontecer. Nesse momento que eu estou produzindo esse ambiente, algumas mudanças de rotas podem acontecer. Então, eu preciso de compreender o caminho e, ao mesmo tempo, pensar de que maneira essa mudança de rota pode acontecer. Então, para cada fase dessas mudanças, desse meu jogo pedagógico, eu capturei na internet um filminho, uma metáfora. Tá? Na verdade, eu trabalho tanto com produção de ambientes, eu sou uma designer instrucional, e trabalho com desenhos pedagógicos. Então, de que maneira esse desenho pedagógico pode fazer com que o outro que está comigo nesse jogo, e esse jogo estou chamando de aprender, de ensinar, podem me auxiliar nessa busca comum de um ensino que tanto atenda, né, aos migrantes quanto aos nativos. E daí eu selecionei para cada dessas 3 fases desse jogo um filminho que eu capturei da internet e está no YouTube, é um filminho bem rapidinho.
Então, o primeiro é a mudança de rodas. Eu pensei no ambiente, agora, nesse ambiente, coisas podem acontecer. A flexibilidade, né? O conceito de mudança de planejamento, ele aparece. E aí eu vou para ele, para o filme que ilustra isso. Ele tinha tudo, né, para poder atacar esse grupo, mas como o grupo estava em conjunto e eles agiram, né, pensaram coletivamente, eles conseguiram com que houvesse essa mudança. Como eu trabalho já há 15 anos com formação de professores, e nesse momento a gente vive também uma experiência que foi comprovadamente aqui apresentada com os dados do IBGE em relação ao acesso aos recursos, né, não nos faltam acesso a mais de um telefone celular, e esse telefone celular, às vezes, é um mini computador, né? Samsung, iPhone, que o digam. E a gente vai perceber aqui na sala mesmo que, enquanto tem algumas pessoas me assistindo, tem outras, ao mesmo tempo, já mandando, né, uma mensagenzinha, comunicando, entrando na internet e acessando outras coisas simultaneamente. E isso não é diferentemente o que acontece na sala de aula, também acontece na sala de aula. Só que o que acontece? Tem esse filminho que talvez vocês já conheçam também, e que, para a gente que está em sala de aula, na educação básica, no ensino superior, é muito complicado, porque a gente tem um acesso, né, desde o microfone, o notebook, as filmadoras estão aí, os celulares estão nas nossas mãos, mas a prática pedagógica ainda não tem se transformado de forma significativa, né? Não é o acesso, né? As editais estão aí, você tem vários laboratórios na sua escola, você até manda os seus alunos para lá, mas o acesso e a mudança metodológica ela não aconteceu de forma efetiva. E são armadilhas, porque a gente acha que se a gente tiver, né, cada um com um celular na mão, sem proibi-los, né, quando a lei não proíbe o acesso, e eu produzo algo significativo para ele, pode ser que ele potencialmente aprenda de forma mais significativa do que estar me escutando. E aí esse filminho ilustra bem o contrário que eu acabei de falar, né? Talvez você já conheça esse filme, não é um filme novo, ele tem 5 anos, já está no YouTube, tá? Mas eu sempre gosto dele para apresentar essa segunda fase da armadilha. Ele foi produzido por uns alunos de uma universidade, vai aparecer, Universidade Presidente Antônio Carlos, Unipac, está lá no YouTube. Dois vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 10, 20. Prezada professora, é com satisfação que eu lhe informo. A partir de hoje, a sua escola será moderna. Faremos uma transformação, professor. Vamos instalar novos equipamentos para permitir que a escola possa ser moderna, ou seja, uma escola do futuro. As novas tecnologias podem proporcionar uma educação por excelência. Você não continuará dando aulas com a tabuada antiga, vai poder utilizar ferramentas modernas. Caso de peças de menor e maior importância, as substituições que são necessárias em certos atos processuais indispensáveis. All systems operational.
2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 10, 20. Então, né? Então é o que eu acabei de falar. A gente tem os recursos, mas muitas vezes a gente utiliza a mesma metodologia. Daí, o mapa pedagógico centrado em metodologias diferenciadas nesse processo de ensino-aprendizagem. Então, eu voltando aqui, né, às armadilhas, esses recursos, né, eles são até recursos antigos, projetor, retroprojetor, né, o gravador, o CD, mas a cara nova deles não se dá pelo uso, né, e sim pela metodologia que você vai trabalhar no processo de ensinar e de aprender. Só para tentar ilustrar, a gente está desde o dia 10 num processo de interação aqui no simpósio. E a gente abriu um fórum, e nesse fórum a gente colocou um preze lá. Nosso objeto foi sala de aula, a rede social. A nossa pergunta foi se a rede social é uma sala de aula. E eu tentei não utilizar muitos recursos usuais, mesmo à distância. E foi muito interessante. Nós tivemos 85 posts. A gente utilizou o preze para poder tabular essa quantidade de posts. A gente usou o tag grau, a gente tagueou. Nós tagueamos os conteúdos disponíveis no fórum, e esse tagueamento nos deu um texto coletivo produzido naquele fórum. Então, o que eu acredito é que a gente tem que ter, nós, professores, temos que ter tempo para nos apropriarmos das tecnologias disponíveis, mas, mais do que isso, fazer uso dessas tecnologias para devolver, para dar esse feedback para o aluno no sentido dessa aprendizagem coletiva, que também é do mediador, que também é do tutor, do professor e desse aluno. Continuando o mapa, depois que a gente vive as armadilhas, a fase, né, que a gente não pode deixar de pensar nesse avanço mais pedagógico do que tecnológico, é o processo de avaliar, né? Nós chegamos ao local esperado, do que nós desejávamos para aquele jogo, para aquela aprendizagem, alcançamos o tesouro ou ele ainda continua escondido na ilha, né? Isso, para cada um, precisa ser significativo ou não. Dá para pular e mudar de ilha, né? Quem mergulha, quem nada, e aí cada um vai se apresentando em relação aos seus ritmos, aos seus processos de aprendizagem, né? Temos outros recursos multimediáticos que não, para não saturar também, né, Eliane? Porque ela colocou uma coisa que eu fiquei muito preocupada com isso, assim, índices de saturação em relação a esse design, a essa multimídia também são elementos que eu preciso de pensar sobre isso também, né? Temos outros recursos e conheço esse meu aluno a ponto de saber como cada um aprende, né? Já deu 15 minutos, não é isso? Eu achei que fosse rápida e ia ser uma coisa muito fácil, mas não é. E aí, com essas perguntas, eu vou tentar, né, apresentar esse outro filminho para essa avaliação. Eu adoro desenho animado, então, por isso que eu selecionei os desenhos para trazer.
Bem, então, voltando aqui à fase, a gente tenta, né, avaliar, né, primeiro, entender o ambiente, descobrir quem compõe esse ambiente e depois trabalha na perspectiva de avaliar se esses objetos, na interação, né, com as pessoas envolvidas nessa aprendizagem, nos proporcionam, né, tanto voltar, né, e compreender essa ilha, né, e passar por outras fases. Eu fiz aqui, né, apenas esse caminho no meio dessa ilha, mas outros caminhos poderiam acontecer para esse mapa pedagógico ser desenvolvido no sentido de compreender o ambiente, mudar de rota se esse ambiente me possibilita essa mudança, avaliar esse ambiente e produzir objetos significativos para essa aprendizagem. O meu desafio com a EAD, nos cursos que eu atuo, é pensar nisso, né? Em dar um ambiente, em proporcionar um ambiente que os sujeitos possam, de forma personalizada, produzirem, né, os seus objetos de aprendizagem e nos devolverem, seja a partir de um aparato como o celular, ou mesmo escrevendo de forma multimodal mesmo num texto, né, uma poesia, uma literatura. Aí eu só trago essa questão no sentido de pensar que a prática pedagógica é que precisa ser inovadora, né? E a tecnológica é um meio, né? Os recursos tecnológicos estão aí como meio. Tá? É isto. Fecho aqui com ver se ele vai. Ok, foi. E é isso que eu apresento como possibilidade.